quero dizer a vocês que sou fã de Elvis Presley, tá aqui atrás de mim ali, né? Essas fotos dele, desde rapaz e garoto. E vou fazer este vídeo agora sobre ele. Para mim, o maior cantor de todos os tempos, né? Influenciou gerações, né? Mudou o comportamento de gerações. Existe o antes de Elvis e o depois de Elvis. Para quem não sabe, né? Rever a história é importante. E quero dizer também que estou feliz com a participação de todos vocês, agradeço, desculpe os erros se houve algum erro nos vídeos, a pronúncia do inglês também, eu tento caprichar, porque eu quero passar coisas boas, né? Fazer as pessoas sorrirem, se divertirem, até chorarem às vezes, mas um choro bom, um choro de saudade, um choro de amor, de carinho, um choro que vem do coração. Então, um abraço a todos, espero que gostem do vídeo, curtam, compartilhem, que Deus abençoe todos vocês. Vamos dar início a este vídeo com Elvis cantando o final da música Blue Suede Shoes no show Aloha from Hawaii. Elvis Aaron Presley nasceu no dia 8 de janeiro de 1935, uma terça-feira, na cidade de East Tupelo, que seria mais tarde agregada à cidade de Tupelo, formando assim uma única cidade, no estado do Mississippi, Estados Unidos. Ele sobreviveu ao parto de gêmeos univitelinos. Seu irmão Jesse Garon nasceu morto. Sua mãe chamava-se Gladys Love Smith e seu pai chamava-se Vernon Elvis Presley. Eles casaram no dia 17 de junho de 1933. Exatamente às 4 horas da madrugada nasceu o primeiro menino, que era Jesse Garon, nome dado por sua mãe Gladys em homenagem ao seu sogro, pai de Vernon. Porém, ele já nasceu morto. 35 minutos depois, nasceu Elvis Presley e ele sobreviveu. Um detalhe, Gladys dizia sempre que eram gêmeos, mas o médico não acreditava em uma gravidez dupla. O pequeno Jesse ficou exposto em um esquife improvisado na salinha da humilde casa, para depois ser sepultado no cemitério de Princeville, onde foi colocada uma placa. Havia um comentário que eram gêmeos idênticos, embora nunca tenham existido provas deste fato. Sua mãe Gladys convenceu Elvis desde pequeno que ele era um sobrevivente, que viveria por ele e pelo irmão. Isso causou em seu eu uma dupla personalidade. Ora calmo, mas de repente tornava-se explosivo, sem motivo aparente. Muitas vezes ele conversava com sua sombra ou com seu reflexo nas águas, afirmando ver o irmão em certas ocasiões. Depois que Vernon, seu pai, trouxe o corpo de Elvis e o de sua mãe Gladys para Graceland, trouxe também a placa de Jesse para ficarem todos juntos. Na pequena cidade do interior dos Estados Unidos, ele aprendeu com a mãe e o pai a ser respeitoso, independentemente de aspectos de qualquer ordem, quer étnicos, sexuais e ou socioeconômicos financeiros. Nos seus primeiros anos de vida, cresceu em meio aos destroços de um furacão que devastou sua cidade no dia 5 de abril de 1936. O estado do Mississippi era na época um centro de racismo americano, mas aquele triste acontecimento acabou proporcionando uma união entre brancos e negros, que deixaram de lado por algum tempo o conflito racial, tudo em prol da reconstrução da cidade. Elvis, em parte de sua primeira infância, esteve privado da figura do pai, preso em 1937, juntamente com o irmão de Gladys, devido a estelionato. Somando-se a isso, a família foi despedida da sua moradia. Portanto, Gladys e Elvis
acabaram indo morar com os pais de Vernon. Vernon seria libertado no ano de 1941. Em 1945, Elvis participou de um concurso de novos talentos na feira de Mississippi, Alabama, onde conquistou o segundo lugar e o prêmio de $5, mais ingressos para todas as diversões. Elvis, na ocasião, cantou Old Shape, uma canção que retrata o desespero de um menino pela perda de um cão. No mesmo ano, o seu pai presenteou-o com um violão, que passou a ser a sua companhia constante, inclusive na escola. O que aconteceu na realidade foi que o pai de Elvis o levou a uma loja para comprar um presente para ele. Elvis viu um revólver e queria levá-lo. Então o dono da loja disse: "Filho, leve este violão, quem sabe um dia você vai ficar famoso." Mas ele era teimoso e queria o revólver de todas as maneiras. Com muito esforço e por insistir muito, terminou o dono da loja conseguindo convencê-lo a levar o violão. Elvis e a família mudaram-se para Memphis no dia 12 de setembro de 1948. A família Presley morou bastante tempo em condições precárias. Entre 1948 e 1954, Elvis trabalhou em várias atividades. Foi lanterninha de cinema e motorista de caminhão. Ele concluiu seus estudos em 1953. Nas horas vagas, cantava e tocava seu violão e, eventualmente, onde possível, arriscava alguns acordes ao piano. Reza a lenda que apreciava cantar na penumbra e até em breu total. As suas influências musicais foram a pop da época, particularmente Dean Martin, a country, a música gospel, ouvida na primeira igreja evangélica Assembleia de Deus da sua cidade, além de seu apreço pela música erudita, particularmente a ópera. Um de seus maiores ídolos era o tenor Mário Lanza e, naturalmente, cantores gospel, como Dee Sumner, seu preferido. Anos 50, o começo da carreira profissional de Elvis. Em 18 de julho de 1953 e posteriormente em 4 de janeiro, 5 de junho e 26 de junho de 1954, Elvis grava algumas canções de forma experimental no Memphis Recording Service, filial da Sun Records. Mas foi, efetivamente, em julho de 1954 que Elvis iniciou sua carreira profissional. No dia 5 de julho do mesmo ano, considerado o marco zero do rock, Elvis ensaiava algumas canções, até que, em um momento de descontração, de forma improvisada, começou a cantar a música That's Alright, de Arthur Crudup, provocando em Sam Phillips um grande entusiasmo. Surgiu então o rockabilly, uma das primeiras formas de rock and roll. Take realizado, nova canção do gênero foi concebida, dessa vez Blue Moon of the Kentucky, um tema bluegrass que foi gravado junto com That's Alright. Ambas comporiam o sucesso do seu primeiro disco, um compacto simples, um single. Participaram das sessões, além de Elvis e Sam, o guitarrista Scott Moore e o baixista Bill Black. No dia 7 de julho, as duas canções são executadas pela primeira vez numa rádio de Memphis. O resultado é um sucesso absoluto. Devido a toda essa repercussão, Elvis é convidado a dar a sua primeira entrevista como cantor profissional. A canção Blue Moon of the Kentucky chega ao primeiro lugar na parada country da Billboard, na cidade de Memphis, e That's Alright atinge o quarto lugar da mesma parada. Já no dia 17 de julho, ele realiza o seu primeiro espetáculo na cidade de Memphis. Em 2 de outubro, ele faz seu primeiro espetáculo fora de Memphis. A cidade escolhida foi a capital do country, Nashville. Em 8 de outubro, Elvis faz sua primeira apresentação fora do estado do Tennessee. A cidade escolhida é Atlanta, na Geórgia. No dia 16 do mesmo mês, Elvis tem provavelmente o primeiro grande momento de sua carreira, quando realiza na cidade de Shreveport, no estado da Louisiana, um espetáculo que era transmitido pela rádio local de enorme sucesso na época, chamado Louisiana Hayride.
onde foi recebido de forma bastante entusiasmada pela plateia. O ano de 1955 pode ser avaliado como a gênese do sucesso nacional de Elvis. Além das inúmeras polêmicas em torno das suas apresentações, somam-se a isso as suas performances em programas de rádio e algumas apresentações em programas locais de televisão, onde ele se destaca. As suas canções começam a fazer sucesso nacionalmente. Mystery Train chega ao 11º lugar na parada nacional Country da Billboard. Baby, Let's Play House atinge o 5º posto na mesma parada, até culminar com a primeira canção número 1 nos charts nacionais, canção denominada I Forgot to Remember to Forget. Neste mesmo ano, ele conheceria o seu empresário Tom Parker, que agenciaria sua carreira ao longo da sua vida. Apesar dos múltiplos rumores, dos quais o próprio Elvis fora sabedor apenas nos anos 80, revelou-se publicamente seu verdadeiro nome e nacionalidade. Tom Parker recebera título honorário. Seu verdadeiro nome era Andreas Cornelius van Kuijk, oriundo da Holanda e nascido em 1909. A biografia de Parker é enormemente polêmica, controvertida e ambivalente, assim como sua função empresarial. Em novembro de 1955, após expressiva repercussão, o contrato de Elvis foi vendido para RCA Victor. Fama e consagração mundial. Em 1956, Elvis tornou-se uma sensação internacional, com um som e estilo que, uníssonos, sintetizavam suas diversas influências, ameaçavam a sociedade conservadora e repressiva da época e desafiavam os preconceitos múltiplos daqueles idos anos. Elvis fundou uma nova era e estética em música e cultura populares, consideradas hoje cults e primordiais mundialmente. Suas canções e álbuns transformaram-se em enormes sucessos e alavancaram vendas recordes em todo o mundo. Elvis tornou-se o primeiro megastar da música popular, inclusive em termos de marketing. Muitos postulam que essa revolução chamada rock, da qual Elvis foi emblemático, teria sido a última grande revolução cultural do século XX, já que as bandas, cantores e compositores que surgiram nas décadas seguintes e fizeram muito sucesso foram influenciados, de alguma maneira, direta ou indiretamente, por Elvis, o que pode ser considerado verdade. Muitos de seus admiradores postulam que somente o seu talento e perseverança o mantiveram vivo até os dias atuais, e que a descrição de que ele só fez sucesso por possuir uma aparência de certa forma agradável não é mais considerada como uma versão admissível pelos biógrafos sérios e historiadores daquela época e da música, sendo consideradas nos dias atuais como risíveis e recheadas de clichê. Mas Elvis superou as adversidades, ainda que a pecha da vulgaridade tenha permanecido no seio dos segmentos mais ostensivos às camadas mais populares. Ele tornou-se o rei da guitarra elétrica, lembram os estudiosos de sua obra com propriedade, o gênero que, curiosamente, menos interpretou quantitativamente, título outorgado primeiramente pela revista Variety. Até os dias atuais, Elvis é lembrado como um dos maiores nomes da música em todos os tempos, ainda que sua importância maior, talvez, ainda esteja por ser estudada e compreendida por estudiosos da sociologia e psicanálise principalmente. Suas apresentações televisivas quebraram todos os recordes de audiência, além das inevitáveis polêmicas geradas por suas performances explosivas. Podem ser citadas como exemplos as interpretações de Hound Dog nos programas de Ed Sullivan Show e Milton Berle Show. Um fato bastante propalado e que evidencia esse momento são as famosas censuras em torno de suas apresentações televisivas, fato comprovado pelas apresentações onde ele foi filmado apenas da cintura para cima, uma em 1956 no programa The Steve Allen Show
e a outra em 1957 no programa The Ed Sullivan Show. Em 1º de abril de 1956, Elvis grava uma performance em cores da canção Blue Suede Shoes, cena esta que fazia parte de um teste feito pela 20th Century Fox para o filme Love Me Tender, sendo que a referida cena não foi transmitida na época, tendo permanecido nos arquivos da Fox até finais da década de 1980. Essa talvez tenha sido sua primeira performance em cores, afinal, naquela época a transmissão em cores estava em seu início. Os filmes Love Me Tender, Loving You, Jailhouse Rock e King Creole foram um grande sucesso de público, e principalmente os dois últimos também tiveram seus méritos reconhecidos pela crítica especializada. No mês de outubro de 1956, Elvis realiza um espetáculo na cidade de Dallas, no estádio Cotton Bowl, para um público estimado de 27 mil pessoas, algo incomum para um artista solo naqueles idos anos. Em janeiro de 1957, em sua última apresentação no programa de Ed Sullivan, Elvis provocou uma enorme celeuma quando, contra a vontade do apresentador, cantou a música gospel preferida de sua mãe, Peace in the Valley. A repercussão foi imediata e polêmica, levando-o à gravação de seu primeiro disco gospel, um compacto duplo com 4 canções. Em abril de 1957, Elvis se apresentou no Canadá, os seus únicos shows fora dos Estados Unidos, um total de 5 espetáculos que abalaram o país vizinho. Neste ano, Elvis adquiriu a mansão Graceland, sua eterna morada. Em 28 de outubro de 1957, um show realizado no Pan Pacific de Los Angeles foi considerado um dos maiores momentos da carreira de Elvis, por sua sensual e arrebatadora apresentação, considerada escandalosamente provocativa pelos puritanos da época. No início do ano de 1958, Elvis é convocado para o exército e passa 6 meses em treinamento nos Estados Unidos. Ele ficou alojado no Fort Hood, no Texas, como recruta número US 5331-10761. Durante este período, ele conseguiu fazer a gravação do filme King Creole e sua trilha sonora. Durante o verão de 1958, seus pais foram morar com Elvis temporariamente no Texas a fim de ficarem mais perto do filho, mas sobretudo porque sua mãe Gladys havia ficado bastante doente e Elvis estava preocupado com a sua saúde. Infelizmente, seu estado de saúde piorou e foi decidido que ela deveria voltar a Memphis, onde ficou internada em um hospital. Elvis conseguiu uma dispensa para poder visitá-la. No entanto, a sua doença se mostrou incurável e no dia 14 de agosto de 1958 ela faleceu devido a um ataque cardíaco. Elvis ficou arrasado. Ele disse: "Eu era o único filho e mamãe estava sempre ao meu lado." Um mês depois, ele é transferido para a Alemanha e leva com ele seu pai e sua avó. Lá em 1959, ele conheceu a sua futura esposa, Priscilla Belew, que tinha apenas 14 anos na época. Em março de 1960, Elvis retornou da Alemanha e surpreendeu o mundo ao aceitar o convite para participar do programa de Frank Sinatra, The Frank Sinatra Show Timex Special, realizando uma de suas melhores performances televisivas. O programa bateu todos os recordes de audiência do ano, inserindo Elvis em uma nova faixa de público. No cinema, Elvis Presley contou com a sensível direção do veterano Don Siegel no filme Flaming Star, onde ele atuou ao lado da maravilhosa atriz Barbara Eden, a futura Jeannie do seriado I Dream of Jeannie. O filme foi um sucesso de crítica, virando um de seus mais bem-sucedidos filmes. No mesmo ano de 1960, Elvis novamente surpreende e lança um álbum gospel, His Hand in Mine, contrariando o seu empresário e os proprietários da gravadora. Seguindo seu instinto e, de certa forma, querendo homenagear sua mãe,
Ele participa de toda a parte de produção e no final do ano o álbum é lançado, tornando-se um grande sucesso de público e crítica. Em 1961, Elvis realizou shows em Memphis e no Havaí, com grande sucesso de crítica e público. O show havaiano foi beneficente. No mesmo ano, Elvis foi homenageado com o Dia Elvis Presley, tanto na cidade de Memphis como no estado do Tennessee. Elvis provava que sua ida ao exército e o fim da década de 50 não abalaria seu sucesso e que alguns de seus álbuns na década de 60 viriam a tornar-se clássicos, sendo avaliados como alguns dos melhores de sua carreira. No período de 1960 até 1965, os seus filmes são um dos grandes sucessos de público no mundo inteiro. Alguns críticos mais generosos, ainda que implacáveis acerca da qualidade duvidosa das películas, clamavam por melhores oportunidades e personagens para Elvis. Ele foi muito elogiado por algumas de suas performances, mesmo os roteiros não sendo avaliados como satisfatórios. Ou seja, ele fazia a sua parte com mérito, mesmo não possuindo material de grande qualidade. Durante as filmagens de Viva Las Vegas, em 1963, os protagonistas Elvis e Anne Margaret, sueca de beleza estonteante, apaixonaram-se intensivamente, o que legou bons resultados ao produto final e muita especulação na mídia. O filme Viva Las Vegas é considerado um de seus melhores momentos no cinema, sendo muito elogiado até os dias atuais. No dia 27 de agosto de 1965, Elvis e a banda inglesa The Beatles encontram-se no âmbito doméstico, sem evidências até agora de qualquer produto audiovisual relevante. Estas foram as únicas imagens do encontro. Os Beatles confirmaram depois jamais terem tocado com Elvis e que somente John Lennon fizera. Ringo comentou que a grande estrela da noite foi Elvis, com sua simpatia e camaradagem geral. Disse até ter jogado futebol com Elvis. O ano de 1967 será lembrado pelo lançamento do disco que seria considerado um divisor de águas na carreira de Elvis, o gospel How Great Thou Art, decorrente de radical mudança em sua produção musical. O álbum surpreendeu o mundo, gradativamente transformou-se em um grande sucesso de crítica e público, sendo posteriormente agraciado com o honroso Grammy, o Oscar da música. O casamento de Elvis com Priscilla aconteceu em Las Vegas por volta das 3 horas da manhã do dia 1º de maio de 1967, com menos de uma dúzia de convidados. Entre eles estavam 2 seguranças. Elvis comentou: "Decidimos nos casar há 6 meses. Priscilla foi uma das poucas garotas que se interessou por mim pelo que eu sou. Nunca falamos sobre casamento na Alemanha. Apenas nos conhecemos lá na casa do seu pai. Fomos ao cinema e dirigimos bastante. Foi tudo. Eu apenas esperei que ela crescesse." Em 28 de junho de 1968, começou a gravação de um especial que seria lançado em dezembro do mesmo ano, especialmente para o Natal. Presley gravaria por 3 dias seguidos 4 shows. Elvis apresentou nacionalmente para a televisão estadunidense o especial NBC TV Special em um megaprograma que a posteriori seria considerado o primeiro acústico da história, em performance considerada até os dias atuais como magistral. Presley foi aclamado pelo público e crítica especializada. Neste especial, que foi ao ar poucos meses depois da morte de Martin Luther King, assassinado em abril na cidade de Memphis, e por isso mesmo no auge do racismo, Elvis apareceu ao lado do grupo vocal chamado The Blossoms, grupo que era composto por 3 mulheres negras, Fanita James, Jean King e Darlene Love, no horário nobre, fato que causou uma grande polêmica. Um trabalho reconhecidamente antológico e pioneiro. Foram apresentados clássicos dos anos 50, algumas canções da década de 1960 e ainda outras inéditas. Tiger Man, lançado no disco Elvis Sings Flaming Star,
Baby, What You Want Me to Do, Up Above My Head, Nothingville, If I Can Dream, Memories e Save estiveram no roteiro. Este programa foi dividido em sets entre jam sessions eletrizantes e performances clássicas em cenários monumentais e arranjos grandiosos, elaborados pela competente orquestra da NBC. Elvis atingira a maturidade artística. No ano de 1969, Elvis retornou aos palcos após 8 anos de afastamento voluntário do contato direto com o público. O lugar escolhido foi Las Vegas, onde passou a realizar várias temporadas anuais regularmente, aclamadas pela crítica e público. Elvis então amadureceria sua performance e tornar-se-ia um cantor experiente e com domínio cênico. Foi avaliado como fantástico pela crítica da época, além de profissional, exuberante e excêntrico, com suas roupas ainda mais extravagantes e estilizadas. Nesta época, ele grava Suspicious Minds, In the Ghetto e Don't Cry Daddy, que tornaram-se big hits em todo o mundo. Por razões contratuais, concluiu seus últimos filmes de ficção, que pouco interesse despertaram, tampouco a um Elvis reinventado em criatividade, vigor e emoção de viver. O ano de 1970 denotou um grande amadurecimento cênico e vocal de Elvis Presley em relação ao anterior. Novas temporadas em Las Vegas ocorreram, com mudanças radicais em repertório, mais versáteis e atualizados para aqueles dias. Shows avaliados como eletrizantes, tanto pela crítica como pelo público, porém com roteiros mais elaborados. Muitas dessas apresentações foram gravadas e deram origem a discos como On Stage. Pela primeira vez no mundo, um artista prescindia de seu nome na capa, no original, um novo marco na história. No mesmo ano, após seu retorno às apresentações ao vivo, Parker e Presley iniciaram uma série de grandes espetáculos históricos e considerados magistrais, mesmo na época de sua realização, e inventaram gradativamente uma nova concepção de shows, as Mega Tours. Presley fez 6 shows no Astrodome, em Houston, onde quebrou todos os recordes de público, reunindo 43 mil pagantes na 4ª apresentação, um recorde impensável para aqueles idos anos. Ainda no mesmo ano, de 1970, Elvis surpreendeu o show business com a realização do documentário That's the Way It Is, filmado nos meses de julho e agosto, com cenas de estúdio e ao vivo, lançado no final do ano nos Estados Unidos e no ano seguinte aqui no Brasil. A película foi recebida com sucesso estrondoso, particularmente no Japão, onde quebrou recordes de público, com filas intermináveis. Tornou-se um mega sucesso. Elvis tornara-se um artista maduro e um entertainer cativante para vários públicos. O karatê, uma de suas paixões, passou a ocupar ainda mais espaço cênico em suas coreografias. O filme That's the Way It Is foi dirigido pelo então jovem e talentoso diretor Dennis Sanders, com quem, entretanto, Elvis não chegou a estabelecer uma relação confortável. Entre 1970 e 1972, Elvis realizou com enorme êxito várias turnês pelos Estados Unidos, e motivado pelo grande sucesso de That's the Way It Is, um novo filme foi idealizado. Desta feita, na tentativa de capturar a intimidade e o ritmo frenético do astro e seus fãs nestas empreitadas. Então, em 1972, concluiu-se o documentário Elvis on Tour, de concepção bastante moderna para a época, vencedor do Globo de Ouro daquele ano em sua categoria. Também, em 1972, Elvis apresentou 4 mega espetáculos em Nova York, no lendário Madison Square Garden. Novos recordes foram quebrados, de público e arrecadação. A imprensa local foi ao delírio, com ótimas críticas, como as do The New York Times. É lindo porque ele faz o que sabe fazer de melhor. Sexta-feira à noite, no Madison Square Garden, foi assim. Ele ficou ali, parado, no final, seus braços abertos, a grande capa dourada dando-lhe asas. Um campeão,
único em sua liga, ou então como um príncipe de outro planeta. Nesta época, Elvis e Priscila sofriam uma crise no casamento. Ela reclamava que ele estava muito distante dela por causa de seus shows, além de existirem casos de infidelidade. Tudo isso causou, em fevereiro de 1972, o fim de seu casamento, ainda de maneira informal, causando-lhe imenso impacto e progressivo transtorno pessoal. Em janeiro de 1973, ele pede o divórcio definitivo. Ironicamente, Elvis viveu um ano triunfal profissionalmente, retornando glorificado ao primeiro lugar das paradas mundiais de sucesso com a canção Burning Love. Apesar de estar mergulhado em problemas pessoais e de saúde, mas no auge como artista, em 14 de janeiro de 1973, Elvis Presley realizou o primeiro show via satélite do mundo, transmitido ao vivo para muitos países, inclusive o Brasil, pela rede Tupi, e posteriormente para quase todo o planeta. O especial Aloha from Hawaii foi assistido por aproximadamente 1 bilhão de telespectadores em todo o mundo. Nos Estados Unidos, o sucesso estrondoso foi ao ar em abril de 1973, tendo recebido o seguinte comentário no editorial do jornal The New York Times: Elvis superou sua própria lenda. No Brasil, foi ao ar novamente em abril do ano seguinte, 1974, com grande êxito. O álbum duplo inaugural do sistema quadrofônico, uma espécie de ancestral do home theater, foi imediatamente colocado no mercado, atingindo rapidamente o marco de 1 milhão de cópias vendidas. Apesar do aumento dos problemas pessoais e uma crescente piora em sua saúde com o visível aumento de peso, Elvis consegue empolgar em muitos de seus shows a partir de 1974. Seus espetáculos foram se transformando, onde era priorizada a qualidade e grandiosidade das canções, e sua voz que atingia cada vez mais o seu auge. O ano de 1974, artisticamente, foi deveras criativo para Elvis Presley e poderia ter se tornado a pedra fundamental para uma nova grande guinada em sua carreira e vida pessoal, o que aconteceria em parte, especialmente em alguns espetáculos em Las Vegas, onde Elvis inovou em seu repertório, bem como em seus trajes bastante distintos em relação aos usados na época. Após 13 anos ausente dos palcos de Memphis, sua residência neste 1974, Elvis voltou a apresentar-se na cidade triunfalmente. O show do dia 20 de março foi gravado, garantindo-lhe como Grammy pela performance de How Great Thou Art, um clássico do cancioneiro religioso. Até hoje, o feito expressivo é referenciado como de grande relevância em sua carreira, por fãs interessados em música e sua história. Últimos anos. Ainda no ano de 1974, Elvis voltou a se apresentar no Astrodome de Houston, estádio monumental, jamais contemplado com tal magnitude de um espetáculo de música popular. Novos recordes foram quebrados, superiores aos próprios de 1970. Em um segundo show, 44.175 pagantes foram contabilizados, público até então inimaginável para um concerto de um único artista. Além de Houston, realizou shows históricos em Los Angeles no mês de maio, prestigiado inclusive por artistas e bandas das novas gerações, então no auge como um eufórico e entusiasmado Led Zeppelin. Uma única sessão de gravação foi realizada no ano seguinte, 1975, quando, no último dia do ano, Elvis Presley quebrou novo recorde de público para um artista solo até então, apresentando-se para 62 mil pessoas. Segmento de seus biógrafos afirmam que este seria seu último ano primoroso artisticamente. Elvis realiza shows históricos em sua carreira, sendo elogiado por todos, propiciando o seguinte comentário do jornal The New York Times: cada vez mais, Elvis melhora sua voz, atingindo excelentes notas vocais. Ele ainda é o rei dos palcos. Referindo-se aos shows de Uniondale, no condado de Nassau, no estado de Nova York. Muitos afirmam que
que alguns dos melhores shows de Elvis em toda a carreira foram realizados em 1975. No mesmo período, são lançados dois dos melhores álbuns de Elvis da década de 70, Elvis Today e Promised Land. Entretanto, pessoalmente, seus percalços se somavam gradativamente. Em 1976, ano em que realizou mais de 100 mega espetáculos, Elvis voltou a apresentar-se no último dia do ano, na cidade de Pittsburgh, reconhecido pela crítica e público como um dos seus últimos grandes espetáculos de qualidade, para os fãs antológico. Elvis Presley subiu aos palcos regularmente, de forma sofrível, ao longo dos 6 primeiros meses de 1977, com a saúde visivelmente deteriorada. No mês de junho, teve espetáculos filmados pela rede de televisão CBS, vislumbrando um vindouro mega especial, a ser levado ao ar em cadeia nacional oportunamente. No dia 26 de junho de 1977, Elvis fez seu último show em Indianápolis, chegando a cantar canções excepcionais para o período, como por exemplo Bridge Over Troubled Water, além de tocar Unchained Melody ao piano, como havia feito nos shows de 19 e 21 de junho gravados pela CBS. Nesta imagem, Elvis se despede pela última vez do seu público no último show de sua vida, no dia 26 de junho de 1977, em Indianápolis, Estados Unidos. Na noite de 15 de agosto de 1977, Elvis vai ao dentista por volta das 11 horas da noite, algo muito comum para ele. De madrugada, ele volta a Graceland, joga um pouco de tênis e toca algumas canções ao piano, indo dormir por volta das 4 ou 5 da madrugada do dia 16 de agosto. Por volta das 10 horas, Elvis teria se levantado para ler no banheiro. O que aconteceu desse ponto até por volta das 2 horas da tarde é um mistério. O desenlace ocorreu possivelmente no final da manhã, no banheiro de sua suíte, na mansão Graceland, na cidade de Memphis, no Tennessee. Os fatores predisponentes sistêmicos, os hábitos cotidianos e as circunstâncias que culminaram com a morte de Elvis Presley são os pontos mais polêmicos e controvertidos entre seus biógrafos e fãs. Elvis só foi encontrado morto no horário das 2 horas da tarde por sua namorada, na época, Ginger Alden. Logo após, o seu corpo é levado ao Hospital Memorial Batista e sua morte confirmada. A morte de Elvis Aaron Presley, no dia 16 de agosto de 1977, causada por colapso fulminante associado à disfunção cardíaca, surpreendeu o mundo, provocando comoção, como poucas vezes fora vista em nossa cultura. Os fãs se aglomeraram em maior número em frente à mansão. As linhas telefônicas de Memphis estavam tão congestionadas que a companhia telefônica pediu aos residentes para não usarem o telefone a não ser em caso de emergência. As floriculturas venderam todas as flores em estoque. O velório aconteceu no dia 17. Alguns dos milhares de fãs puderam ver o caixão por aproximadamente 4 horas. Por volta das 3 da tarde do dia 18 de agosto, a cerimônia para familiares e amigos foi realizada, com canções gospel sendo cantadas pelos Stamps, grupo vocal gospel, e por Cat Westmoreland, cantora, que fizeram parte do grupo musical de Elvis na década de 1970. Após a cerimônia, todos foram levados até o cemitério em limusines e logo em seguida o corpo de Elvis é enterrado. 2 meses após a morte do rei do rock, seu corpo e de sua falecida mãe foram retirados da cripta do cemitério de Forest Hill, em Memphis, e levados para um túmulo novo, dentro dos limites da residência de Graceland. Nesta imagem, o seu pai Vernon colocando uma rosa no túmulo de Elvis Presley, do seu filho. Gladys Love Smith Presley, mãe de Elvis Presley, nasceu no dia 25 de junho de 1912, em Pontotoc,
Mississippi, Estados Unidos. Ela faleceu no dia 14 de agosto de 1958, aos 46 anos de idade, em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos, de insuficiência cardíaca. Nesta imagem, o túmulo de Gladys em Graceland. Vernon Elvis Presley nasceu no dia 10 de abril de 1916 em Fulton, Mississippi, Estados Unidos. Ele faleceu no dia 26 de junho de 1979 em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos, aos 63 anos de idade, de insuficiência cardíaca. Minnie May Hood Presley, avó de Elvis, nasceu no dia 17 de junho de 1890 em Fulton, Mississippi, Estados Unidos. Ela faleceu no dia 8 de maio de 1980, aos 89 anos, em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos. A causa da sua morte não foi divulgada. Elvis Aaron Presley nasceu no dia 8 de janeiro de 1935, em Tupelo, no Mississippi, Estados Unidos. Ele faleceu no dia 16 de agosto de 1977, aos 42 anos, em sua residência Graceland, em Memphis, no Tennessee. A causa da sua morte foi colapso fulminante associado à disfunção cardíaca. Elvis tinha 1,82 m de altura. Elvis foi ativo de 1954 até a data da sua morte, em 1977. Túmulo de Elvis Aaron Presley, em Graceland. Ao centro, o túmulo de Elvis, no Jardim da Meditação de Graceland. Nesta imagem, os túmulos de Elvis, seus pais, avó e seu irmão no Jardim da Meditação, em Graceland. Priscilla Ann Wagner, ou Priscilla Beaulieu, nasceu no dia 24 de maio de 1945, no Brooklyn, em Nova York. Priscilla completou, em 2016, 71 anos. Tem 2 filhos, Lisa Mary Presley, filha de Elvis, e Devon Garibaldi, filho do segundo casamento. Lisa Mary Presley nasceu no dia 1º de fevereiro de 1968. Está com 48 anos no corrente ano 2016. Foi casada 4 vezes e tem 4 filhos. Lisa obteve o divórcio do seu último marido em 13 de junho deste ano 2016. Está solteira e vive com a família em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Casou com Michael Jackson em 1994 e divorciou-se em 1996. Casou com Nicolas Cage em 2002 e divorciou-se em 2004. Danielle Healy Kilk, neta de Elvis Presley, nasceu no dia 29 de maio de 1989. Está com 27 anos, completos este ano 2016. É modelo e atriz. Danielle com o avô Elvis Presley. Lembra muito o avô. Benjamin Kilk, neto de Elvis Presley, nasceu em 21 de outubro de 1992. Completou 24 anos em 2016. É o baixista da Presley's Band e mentor musical da banda. As gêmeas Harper Vivian e Phylan Aaron Love são netas de Elvis Presley. Nasceram no dia 7 de outubro de 2008 e completaram 8 anos este ano, 2016. Pessoal, a partir de agora eu vou dizer algumas frases do rei do rock and roll e de pessoas que conviveram com ele. Desde que eu tinha 2 anos de idade, tudo o que eu conhecia era música gospel. Durante as cantorias na igreja, os pastores costumavam se mexer muito no púlpito. Foi assim que comecei a aprender os requebrados que eu faria no palco, pois os pastores também os faziam. A congregação adorava isso. E eu lembro que um dia um pastor chegou a pular em cima de um piano. Acho que aprendi muito com eles. Meu irmãozinho morreu e minha mãe quase foi junto, pois não tínhamos como pagar o hospital. Estávamos falidos e tivemos de deixar Tupelo durante a noite. Papai guardou todas as nossas coisas em caixas, colocou-as no bagageiro e no porta-malas de um Plymouth 1939 e seguimos para Memphis. A professora de Elvis falou:
Eu não imaginava que Elvis pudesse cantar, até que algum aluno da turma disse que ele deveria levar o violão para nosso piquenique. Enquanto todo mundo ficava brincando, Elvis sentava tranquilamente e ficava tocando e cantando para os poucos que estavam em volta dele. Aos poucos, outros alunos começaram a se juntar à roda. Havia algo de intuitivo nele, que atraía a todos, como um imã. Seu amigo Red West falou: se ele tivesse cortado o cabelo como todos nós, ele provavelmente jamais teria sido perturbado. Mas imagino que os outros caras tivessem pensado que ele queria se mostrar ou algo assim. Nunca conheci outro ser humano que passasse tanto tempo tratando de seu cabelo. Ele passava horas alisando-o e penteando. Elvis disse: eu apareci numa época em que não havia tendências na indústria musical. As pessoas estavam procurando por algo diferente e eu surgi na hora certa. Uma das últimas coisas que mamãe disse é que eu e papai deveríamos permanecer unidos. Então, para onde quer que me mandem, papai deverá ir junto. A revista Newsweek escreveu: há várias coisas inacreditáveis sobre Elvis, mas a mais incrível é a sua capacidade de permanecer num mundo em que carreiras meteóricas despencam como estrelas cadentes. Vou deixar aqui um esclarecimento sobre a morte de Elvis. Divulgam até hoje que Elvis morreu por ser viciado em drogas. Na realidade, ele nunca usou drogas. Ele tinha um médico, o Dr. George Nichopoulos, que receitava abusivas doses de medicamentos para Elvis, culminando assim na sua morte em 1977. Este médico foi levado ao tribunal em 1981, acusado de receitar a Elvis um tratamento médico ultrajante, mas foi absolvido. Deveria ter sido condenado como o médico de Michael Jackson foi. Eu, Isidro Caldas, quero deixar bem claro que Elvis nunca usou drogas ilícitas, tais como cocaína, LSD e outras, e sim medicamentos, receitados por um médico irresponsável que o levou à morte prematuramente. Segundo J.D. Summer, Elvis relatou em certa ocasião que tinha a impressão que não chegaria aos 50 anos de idade, pelo fato de outros familiares terem falecido antes de completar essa idade. Vamos agora conhecer um pouco de Graceland, onde Elvis morou por 20 anos, e ver um pouco da sua coleção de carros da época. Curtam e esperem até o final, pois não acaba aqui. O famoso Cadillac cor-de-rosa. Como um fã eterno, eu deixo aqui a minha sincera homenagem ao artista, pai, filho amoroso, além de um ser humano extremamente bondoso e caridoso, que não media esforços para ajudar ao próximo. O nosso eterno e imbatível rei do rock and roll, Elvis Aaron Presley. Que Deus esteja o abençoando e a toda a sua família, como também a todos nós. Desejo a todos um Natal elvissimamente feliz, fãs ou não do nosso saudoso e eterno rei Elvis Presley. Feliz Natal e um próspero 2017. Elvis Presley, o artista do século.
história de uma vida, de um garoto pobre, de família humilde. Deus existe, pois Deus deu o dom a ele, a Elvis Presley. Um garoto criado com muito amor pelos seus pais, principalmente pela mãe cuidadosa que não desgrudava do seu filho. Ele adorava o pai e era louco pela mãe. A pior dor de sua vida foi quando a perdeu, naquele ano de 1958. Acredito que tenha sido a pior dor que ele sentiu em toda a sua vida. Um ser humano bondoso, caridoso, amigo, bom filho, bom pai, bom amigo e um artista completo, perfeito. Existe o antes de Elvis e o depois de Elvis. Sem ele, talvez não existisse o rock, talvez não existisse os Rolling Stones, os Beatles, Michael Jackson, os Jackson 5 e tantos outros que surgiram ao longo do tempo. Existem pessoas que vêm abençoadas por Deus. Elvis com certeza foi. Estou concluindo esse vídeo com muito orgulho de falar sobre esse grande artista, Elvis Presley. Estou fazendo esse trabalho para que as pessoas sempre lembrem de que no passado existiram grandes homens, grandes mulheres e grandes artistas que jamais devem ser esquecidos. Obrigado, Elvis, por tudo que você fez e por tudo que você nos deixou. Que Deus te abençoe eternamente.